que é o autismo? Essa pergunta parece ser meio que redundante para você, talvez, que já conhece, tem um filho autista, é uma pessoa autista, mas a gente precisa trazer sobre vários pontos de vista essa pergunta. Estou fazendo esse vídeo, inclusive, porque uma amiga minha que faz psicologia, ela trouxe essa pergunta: Alexandre, o que é o autismo? Aí eu respondi: depende. Mas como assim depende? Na faculdade eu aprendo assim. Mas se você está dizendo que depende, sim, o autismo depende. Depende de quem? Para quê? Sobre qual ponto de vista? Sobre que olhar? Você precisa me dizer mais elementos para poder te dizer o que é o autismo. Essa pergunta, então, deixou de ser tão óbvia. E aí vale a pena a gente conversar para que a gente amplie, né? A gente meio que expanda na nossa mente o que seria a condição autista. Vamos conversar sobre isso? Vai valer muito a pena. Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. A gente aborda o autismo em todas as fases da vida. E a gente fica muito feliz de você nos acompanhar, muita gente nos segue. Obrigado você que nos segue pelos podcasts. A gente recebe muita informação, mensagem do outro lado do mundo sobre o autismo e dando feedback sobre o trabalho da gente. Para vocês, um grande abraço. E se você não segue a gente aqui no YouTube ou no Instagram, nossas redes sociais são @Meu Mundo Autista. Procura Meu Mundo Autista MT de Mato Grosso. Olha, Cuiabá. Né? Então a gente fica feliz com isso. Então o que seria o autismo? O autismo, para o DSM, o Manual Diagnóstico, seria o transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por situações ou condições de gostos ou repetitivos ou restritos, déficit ou não de comunicação ou de interação social. Então, isso seria a condição autista, o autismo para o DSM. E ainda mais, se você ampliar para o CID, que é o Código Internacional de Doenças, uma condição do neurodesenvolvimento irreversível, de caráter irreversível. Aí ampliou. Então, quer dizer, nós então estamos explicando para alguém o que seria o autismo. Mas se eu tirar do olhar da medicina, tirar do olhar médico e perguntar para uma pessoa autista o que é o autismo, ela vai responder: uma parte de mim. Só. Então, quer dizer, depende de onde você está. Quando você pergunta o que é o autismo para um profissional que tem ética profissional, ele vai falar o seguinte: que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento de muitos pacientes que nós temos aqui. Se você olhar para um profissional que não tem ética, simplesmente ele vai ver dinheiro. Então, quando você traz o autismo sob essa perspectiva crítica e sobre quem está falando sobre a condição, a gente precisa separar, inclusive, qual o seu posicionamento quanto ao autismo, sobre onde você está emocionalmente ou agregado à situação autista. Existem duas linhas bem assim comuns de se ouvir, uma chamada Person First e outra Identify First. Na Person First, geralmente utilizada por profissionais da área de saúde, entende-se igual a sequência da pessoa com deficiência a uma pessoa com autismo. Separa-se o indivíduo da condição. Isso meio que é a forma que é mais utilizada na literatura que você vai procurar nos artigos assim por diante. Mas existe uma outra chamada Identify First, onde se prevalência a identidade, como se não conseguisse separar a pessoa do autismo. Alguém um dia disse da seguinte forma: ninguém fala que ela é uma pessoa com inteligência, mas fala que é uma pessoa inteligente, não conseguindo separar a inteligência da pessoa, como também não se consegue separar a pessoa do autismo, sendo integrado a ele. Mas o que isso tem a ver e relevância? Porque muitas vezes, inclusive nos tratamentos, esquece que por trás do autismo existe uma pessoa. Então se trata o autismo parecendo que a pessoa não existe. Não, mas não acontece. Não estou dizendo que todo profissional, por falar assim, trata dessa forma. Mas muitas vezes na área de saúde é assim que se observa. Aquilo que é um transtorno, uma diferença,
algo que precisa ser mudado ou sofrer a intervenção, ele precisa ser separado do que a pessoa, porque a pessoa precisa viver bem, e isso é que talvez esteja atrapalhando ela de ser normal. E quando você integra, você percebe que você tem que trabalhar o autismo dentro da pessoa, porque ele não vai deixar de sair, vai deixar de ficar ali. Por mais que você consiga levar uma pessoa autista do nível 3 ao nível 1, ela não vai ter regressão zero. O autismo sempre vai existir. Ela vai conviver com o autismo dela integrado, faz parte da sua identidade. Inclusive, pela lei Identify First, o autismo forneceu filtros para que ela pudesse ter, inclusive, a personalidade que ela tem hoje. Fez parte da construção da personalidade, não sendo possível retirar o autismo. Está certo ou errado? Isso não tem relevância. Ambos estão certos, tanto para a literatura como no convívio. Você pode falar tanto pessoa autista como pessoa com autismo, mas isso fala muito também de você. Onde você está, como você observa a condição. Ah, mas se eu chamo assim, não, tudo bem, agora você está sabendo que existe posicionamentos, inclusive, sobre o autismo na sua própria fala. Outra situação sobre o autismo, que a gente fala assim, e minha situação? Qual que é o autismo de fato? Eu falei assim, também depende de outros fatores, depende de o quanto você já recebeu a condição autista e você já aceitou. O grau de aceitação do autismo também traz profundas informações para dizer para você o que seria o autismo. É muito comum ver em alguns pais, mães e pessoas muito próximas falando o autista lá de casa. O meu filho autista. Parece uma coisa tola, mas de certa forma diz muito sobre o quanto o autismo já foi integrado ou aceito na sua vida. Quando você fala, você está num grupo de WhatsApp, você está participando de uma reunião, está falando sobre autismo, todo mundo lá está falando sobre autismo. E aí você pede a palavra e levanta e fala assim, professor, o meu filho é autista? Gente, a gente já sabe, nós estamos aqui falando sobre o autismo. Provavelmente, toda vez que você fala de um filho, você vai falar do seu filho que é autista. Então, o meu filho é autista, quer dizer, fica dentro da gente, a gente já percebe que aquilo não foi aceito por completo. E uma dica, tá, gente? Isso não é uma crítica. Nós, pais de crianças, jovens, autistas, a gente convive boa parte do tempo com a aceitação. Mas dentro das fases do luto, a gente está sempre tendo alguma das outras fases existindo. Não existe a aceitação completa, porque a gente, como ser humano, a gente sabe das condições, dos problemas, dos desafios que nossos filhos vão viver. Então o autismo vai ficar dentro do luto, ele vai existir de diversas formas. Então por isso que se você passa mais tempo na aceitação, você tem um comportamento. Se você passa mais tempo na negação, que nem nesse caso, você vai ter mais sofrimento. Então, o Jorge, você levantou a mão. Meu filho, ele tem um comportamento restritivo. Todo mundo sabe que você está falando do seu filho, que é autista. Não precisa esse reforço, meu filho autista, ou autista lá de casa. Ah, eu tenho um aluno, assim, eu tenho um aluno, um autista. Eu tenho um autista. Quando você faz... Já lembra da história do person first? Você está separando a pessoa da condição. Então, quando você... eu tenho que atender um autista agora. Não, você tem que atender uma pessoa. O posicionamento diz muito sobre o que é o autismo. Por isso que é tão difícil responder o que é o autismo. Depende para quem, aonde, sobre que ótica, onde você está sentado. Se você é pai, se você é mãe, se você é pessoa autista, o posicionamento sobre o que seria o autismo muda bastante. E para você, o que é o autismo? O que é o autismo para você? Sob o olhar médico, você já sabe o que seja. E para você? Isso tem muita relevância porque isso vai mudar a forma que você percebe a condição e também a sua importância para levar ele ou ela e levar a si próprio para uma condição melhor de qualidade de vida. Se você acha que o autismo é simplesmente um transtorno do neurodesenvolvimento e você não tem responsabilidades nenhuma, porque você não sabe o que fazer, porque só os médicos sabem, só o terapeuta levar para a clínica, deixar lá ele 30, 40 horas fazendo intervenções,
Ou você de repente sabe que o autismo é uma bagagem de informações, de novidades de uma pessoa que é seu filho, que é sua filha, que é você, que de repente precisa de interagir com o mundo e precisa também de mim. Precisa de mim como pai e não somente da clínica. Saber qual o posicionamento seu quanto ao autismo pode salvar a vida do seu filho e da sua filha ou mudar a sua vida como pessoa autista. Então, o seu posicionamento sobre o autismo é muito importante. É uma doença ou é uma pessoa? Fica essa dica. A gente conversa depois mais. Até mais.